As manchetes do dia em um jornal de credibilidade. Fique por dentro e acompanhe o SBT Paraná, também pelas redes sociais. Acesse e compartilhe o jornalismo. Vocês viram o Eduardo Gaevski soltando um blá ali na imagem de abertura? O que ele tinha na mão? É um travesseirinho? É para tapar o gema. Não. No travesseiro tem um número, não sei se é o número travesseiro mesmo, ele desenhou número 45. Ah, é sério? É sério. Bom, vamos ver a reportagem e a gente comenta já já. Põe no ar. Eduardo Gaevski chegou ao Fórum de Realeza numa viatura do DEPEN com escolta da PM. Ao descer do carro, mostrou um travesseiro com o número 45, em alusão às declarações já dadas por ele de que sofre perseguições políticas. E um outro detalhe chamou a atenção. Algumas pessoas esperavam para demonstrar apoio ao ex-prefeito. Qual é o ser humano que não errou? Se ele voltasse hoje a ser candidato a prefeito de Realeza, ele ganhava com 80% dos votos da população. Este é o segundo interrogatório de Eduardo Gaevski aqui no Fórum de Realeza. Ele responde a 12 processos, 5 envolvendo meninas menores de 14 anos e 7 por assédio sexual, envolvendo pessoas ligadas diretamente à sua administração quando prefeito. Mas, segundo o advogado das vítimas, Eduardo Gaevski tem se recusado a falar sobre os casos. Ele apenas procura ressaltar seus feitos como prefeito e mudar o foco do interrogatório. Ele se recusa e se mantém em silêncio. Eu acredito que já é uma presunção de culpabilidade. Já o advogado de defesa afirma que o cliente responde a todos os questionamentos e diz que durante o processo, Gaevski foi prejudicado pelos antigos advogados e teve o direito de defesa cerceado. Ele não foi citado pessoalmente no processo, não foi respeitado esse direito e quando apresentaram a defesa, essa defesa veio aivada de vício insanável, que com certeza será nulificada pelos tribunais superiores. Se apega o Dr. Samir a uma questão meramente processual. Não há discussão em momento algum quanto ao mérito da acusação. São dezenas de estupros em que é acusado o Eduardo Gaevski. Mas vamos à cena inicial da reportagem. Põe de novo no ar para a gente, pessoal. Quero ouvir o Paulo Eduardo Martins. Ele chega e mostra aquele travesseiro. De novo. Está ali, ó. Tem o número 45 no travesseiro. Ele é o preso político do PSDB. Fala, Paulo Eduardo. É risível mesmo. Ele tenta politizar o que de político não tem nada. O único político que existe no processo é ele, a turma dele. As imputações nada tem a ver com isso. Repete o método do partidão, né, de que estamos acima de qualquer coisa, somos vítimas políticas dessa direita conservadora, blá, blá, blá. O espantalho que eles tentam criar. Veja, esse preso político do PSDB, PSDB é o gestor das cadeias hoje no Estado, é a mesma cadeia que permitia que ele acessasse a internet lá de dentro. É a mesma cadeia que permitia que ele tivesse irregularmente, amplo contato com seus advogados e articulasse a coação de testemunhas, sabe? Então, não tem nenhum sentido, o sujeito é patético, assim como aquela senhora que acaba declarando apoio para ele. Quem nunca errou? É verdade, muita gente cometeu um erro. Agora, dezenas de estupros é um pouquinho demais, né, tia? Agora, hoje, a tese da prisão por ser um perseguido político do PSDB, ela não colou no PT. Ele já falou isso na sexta-feira, hoje é terça, passou sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias e não apareceu nenhumzinho, umzinho integrante do PT para referendar a tese do Gaevski. Eu ouvi agora há pouco a ministra Gleice Hoffmann na rádio CBN e ela dizia o seguinte sobre o Gaevski: ele já foi denunciado, agora vai ser julgado e que a justiça seja feita. Só. Nenhuma palavra de solidariedade. Isolado da Silva, o senhor Eduardo Gaevski. Pois é. A ministra, me parece, disse aquilo que poderia ser dito. Foi lógico o raciocínio dela e decorrente da lógica a manifestação. É um indivíduo que cometeu crimes, ou pelo menos cometeu crimes em tese, destes crimes é acusado e se espera, então, que a justiça seja feita em relação a ele.
Agora, eu queria saber se dá para separar a imagem daquele sujeito que disse que ele seria reeleito com 80% dos votos se candidato a prefeito fosse. Faz assim, deixa eu interromper o Gebuc, faz assim, solta o comecinho do VT de novo, porque também tem uma professora que fala na matéria, e até a fala desse outro morador lá de Realeza. A gente solta o comecinho da reportagem de novo, e aí a gente interrompe depois e eu volto com o comentário do Ogier. Põe no ar. Eduardo Gaieves, que chegou ao Fórum de Realeza numa viatura do DPEM com escolta da PM. Ao descer do carro, mostrou um travesseiro com o número 45, em alusão às declarações já dadas por ele de que sofre perseguições políticas. E um outro detalhe chamou a atenção. Algumas pessoas esperavam para demonstrar apoio ao ex-prefeito. Qual é o ser humano que não errou? Se ele voltasse hoje a ser candidato a prefeito de Realeza, ele ganhava com 80% dos votos. Tá aí, Gê. Esse senhor Edilberto diz o seguinte: se ele fosse candidato a prefeito de Realeza hoje, ele ganharia com 80% dos votos. E eu me pergunto e estendo a pergunta à população de Realeza nesse momento. A população de Realeza seria capaz de reeleger esse sujeito com 80% dos votos nos dias de hoje? Será que esse Edilberto tem razão? Será que as mães de Realeza que tiveram as filhas vítimas desse indivíduo concordam com esse Edilberto? Olha, me parece sui generis essa manifestação de apoio, feliniana, despropositada e assustadora, Denê, porque quando você se refere ao partido, onde temos pessoas com, evidentemente, maior postura e maior envergadura, existe um silêncio absoluto e não podia ser diferente. Ninguém pode ser solidário a esse indivíduo face às práticas criminosas dele. De repente, o sujeito que se identifica como agricultor diz 80% a favor dele. Quer dizer que 80% da população, com todo respeito, não estou falando isso de uma forma acusadora, longe disso, mas, segundo ele, 80% da população de Realeza concorda com o estupro de vulnerável. Será que isso é verdade? É porque ele tem a presunção da inocência, ele não foi julgado ainda. Mas você já fez isso comigo ontem, Daniel. Não é. Você já fez isso comigo ontem, Daniel. Para com isso. Todo dia você diz a mesma coisa. Então, mas o que eu estou fazendo aqui... Eu já disse ontem, o Gaevski não está preso pelos estupros. Tá. Ele está preso porque a justiça entendeu que ele coagiu o testemunha. Você concorda que ele é estuprador ou não? Não tenho condições de dizer. Bom, não foi julgado ainda. Eu tenho. Então, como é que eu vou de antemão dizer que o Gaevski é estuprador? De antemão, eu liguei para duas mães de Realeza, eu já disse isso ontem aqui, perguntei como é que é. Assim. Certo? Você acha que toda a justiça, todo mundo está errado e mantém-se esse cofante preso de graça? Não acho, gente. Ora, se ele não tivesse fatores indiciários altamente convincentes inclusive, e probatórios... consta isso na decisão. Ele que confessou, rapaz. Como é que você quer dizer que ele é inocente? Isso. Olha aqui, mas o que chama a atenção, Paulo, não é... O Gebuc se apegou à fala do agricultor. Me apeguei à fala do Gaevski também, quando ele disse lá atrás... Calma, Gebuc, deixa eu concluir, Você que todo dia diz que eu falo que ele é inocente, pô. Você parece advogado de defesa do cara? Não é advogado de defesa do cara. O que eu faço aqui é defesa ao devido processo legal. Enquanto ele não tiver a condenação por estupro, ele não é estuprador. Não é. Não é, Gebuc. Não é. Tá bom. Então, na tua cabeça não é. Não, na minha e a da lei. Não, que da lei, Na minha e a da lei. Mas o que chama a atenção aqui, Paulo, não é a fala do agricultor. O que irritou o telespectador foi a fala da professora, que diz que quem não comete erro, as pessoas ficarem indignadas. Claro, ela está minimizando os dezenas de estupros do poderoso Gaevski, né? Não sei se essa senhora tem cargo na prefeitura, o que leva uma pessoa a relativizar as coisas assim, mas é deplorável a fala dela e o pessoal bate palminha lá. Bom, era a turma deles que eu não sei com que interesse estava lá, mas é um pouquinho desonesto demais intelectualmente falando, você relativizar, minimizar cerca de 40 acusações de estupro, como quem não cometeu um erro. A senhora diria isso se fosse mãe de uma das meninas? Acho que não.
Agora, a fala do agricultor também é grave e ela reflete muito dessas bobagens que o PT vem colocando na cabeça das pessoas. O sujeito vai lá na frente e diz, ele seria reeleito com 80% dos votos. Ou seja, o que está implícito aí dentro? Ele teria a absolvição das urnas. Eles inventaram essa história, de que urna absolve criminoso. Urna não absolve criminoso. Urna, quando dá a eleição para um vagabundo, para um bandido, para um corrupto, qualquer outro tipo de criminoso, ela está apenas refletindo a opção que as pessoas têm em eleger para ser o gestor municipal, ou deputado, ou vereador, seja lá o que for, um criminoso. É só isso. Ela não absolve crime algum. Tá? Quem absolve crime é justiça. Tá? E para a justiça, a situação do Gaeves está bem complicada. Tem nada dessa história aí. Dane-se se ele seria eleito por 80% dos votos. O problema dele é com a justiça, não é com o eleitor. O eleitor, às vezes, tem uma moral meio complicada e pode eleger mesmo, né, tio? Dentro do que diz o Paulo, quem já foi julgado, e é julgado, e ponto final, é, por exemplo, o senhor Genuíno. José Genuíno está julgado com trânsito em julgado, acabou, ele é corrupto. Corrupto, diz a justiça brasileira. Corrupto é o Genuíno. Aí o que houve? Ele não juntou 700 mil reais de doação? Então, tem muita gente. A doação absolve o crime? Não, de forma nenhuma. Então, qual a surpresa de que o Genuíno povo for vai candidato, votar? pudesse se candidatar a deputado pelo Estado de São Paulo, certamente eu tenho convicção de que ele seria reeleito. A petezada votaria nele. E com uma votação maior do que na última. Não, o Nelson isso Jobim, absolve? Não. O Nelson Jobim deu 10 conto para esse troço aí ontem. Famoso Nelson Jobim, dos ex-ministro. Né? O ex-ministro, aquele gaúcho. 10 cruzeiros. Não me surpreende 10 também. mil cruzeiros. A doação? Da doação. Aliás, eu fiz uma pergunta ontem no Twitter e gostaria de obter resposta. Gostaria, não estou cobrando nada. Mas será que não seria de bom tom a família do Genuíno divulgar uma lista de quem doou? Seria interessante. Não é interesse público? Não, parece um pouco mais relevante isso. A Polícia Federal investigará quem fez as doações. Precisa? Não é só divulgar a lista? Não, a família pode divulgar, mas... Olha lá, o super-herói, olha lá. Mas a Polícia Federal, porque, veja... Aquela cena com a cara. Apesar do DNA achar mais relevante o crime do Genuíno, eu, por exemplo, pessoa física, acho muito mais relevante o crime desse Gaevski. Isso é questão pessoal. Acho que o roubo contra o Estado que atinge mas todo eu mundo é acho, pior. pessoa física, insisto, que é muito mais relevante o crime desse Gaevski. Ele também, ele está fazendo isso para me espicaçar. Mas eu quero saber se na Julinha, o vagabundo lá de Realeza põe a mão, se ele está na cadeia respondendo. O seu gaúcho aqui do lado já teria... Para um pouquinho, fecha aqui em mim. Já teria tomado as providências cabíveis para esse cara não ficar mostrando o travesseirinho 45. Daí é que você é muito fácil. É muito fácil quando é filho de pobre, quando é filho da coitadinha da periferia de Realeza. Aí esse pseudo-agricultor, aí esse mandrake, vai lá e faz esse discurso sem vergonha. Eu queria saber, telespectador dos 499 municípios do Paraná, que está conosco nesse momento, vamos vestir a camisa, vamos vestir no corpo o sentimento dessas duas mães com as quais eu falei lá de Realeza. Gente pobre da perifa, bem da perifa, gente muito pobre, explorada pelo poder, explorada pelo malandro de plantão. Aí eu quero saber se no sangue de cada um de nós não dá vontade de ir lá e pegar zabra, cortar a zabra, corta, rapidito, sabe? Porque daí você fala em que eu te espicaço, aí você ia ver o que era picar. Então pronto. Sim. Não mas uma coisa é uma coisa. Dar um jeito de ser preso lá na cadeia onde está o vagabundo para resolver com ele lá dentro. Então, você arma a prisão daquele, sabe aquele? Que você arma, calça o cara com capilé e daí diz, é o seguinte, eles brigaram por espaço na cela, porque, meu amigo, desculpe, é muita hipocrisia o tratamento que se dá a um sujeito acusado de 40 estupros de vulneráveis. Como é gente pobre, como é gente humilde, de um município pequeno, e esse sujeito era um sujeito rico antes de ser prefeito, por méritos dele, evidentemente. E continua sendo. E continua sendo um homem rico, e parabéns para ele pelo sucesso pessoal, isso é completamente diferente, não é? Aí é muito difícil para o pobre encontrar a justiça.
nesta esfera, realmente, o Brasil peca muito. E, felizmente, nesse caso, encontramos uma promotoria atuante, corajosa, que peitou, ele é tão poderoso, esse sujeito lá no município, que arrumou essa velhinha, que se diz professora, que nunca errou, e tal, fazendo esse papel ridículo. Você vê que ela não nega o crime que ele praticou. Ela ela minimiza. Vamos adiante, pessoal. São só 40 estupros. Que bobagem. Quem não cometeu aí uma meia dúzia? Tá bom, vamos adiante.